Olá pessoal, boa noite, todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio, primeira live que a gente está fazendo aí nessa programação que a gente tem o objetivo de levar conhecimento, trocar ideias, apresentar o que a gente está fazendo. A live ela tem esse propósito realmente de uma troca, então trazer para vocês o que a gente está fazendo, as evoluções, as melhorias, correções, enfim, tudo que está acerca do nosso dia a dia que chega lá no nosso canal de suporte e a gente acaba compilando isso e conversando no time aqui e trazendo aqui. O objetivo é fazer que essa live seja diária, trazendo aqui de forma mais explicativa, ilustrada. Aqui no Instagram a gente não consegue mostrar a tela, não consegue disponibilizar ao mesmo tempo que eu estou explicando uma visualização da tela, mas a gente está também ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Então, colocando no acp.sistemas no YouTube, você consegue enxergar o que a gente está fazendo aqui e acompanhar de forma mais interativa. Você vai conseguir ver a tela, conseguir fazer perguntas no chat. Pode perguntar aqui no Instagram também, a gente vai tentar, obviamente, administrar todas essas dúvidas, essas perguntas, para que a gente consiga responder a todos. Bom, a primeira live de hoje, ela tem um cunho mais introdutório, ela tem também um desafio técnico para a gente ajustar todas essas configurações das ferramentas de comunicação, de fazer a integração da live no Instagram com o YouTube também. Enfim, realmente é um processo de aprendizado de todos. Então a gente está aqui exatamente para poder dividir com vocês o conhecimento, sobretudo também aprender um pouco com as dúvidas que vocês possam nos trazer. Então eu já vou começar aqui a colocar no YouTube, você pode acompanhar. Eu estou na página do nosso trial. O trial, como a gente colocou para todos, é um ambiente, se você ainda não tem um login, uma senha no trial, é só entrar em contato com o nosso suporte. Cada vez mais a gente tem colocado isso à disposição e entender o que esse é um ambiente de exercício. Então, mesmo que você seja um usuário mais antigo, já esteja com a plataforma implantada, já esteja usando, você pode usar o nosso ambiente de trial até para treinar colaboradores novos, né? Ou seja, ou até simular alguma situação que você queira nos mostrar sem comprometer a base de vocês. Os links a gente vai passar aqui depois na descrição da live, né? Vai ficar tudo aqui no YouTube também para facilitar, mas basicamente, da mesma forma que vocês acessam o link de vocês com acp-sistemas.com.br/barra o nome da empresa, aqui a gente tem o barra trial, certo? Nessa primeira aula de hoje, esse primeiro encontro de hoje, a gente está tentando trazer algumas coisas que a gente percebeu aí acerca do último momento de transição, quando a gente fez a unificação do Biloc. O que a gente chamou de unificação? Como o Bestlock ele atende diversas áreas, nós temos aqui toda a parte de cadastros, a parte comercial, a parte do financeiro, logística, operações, tudo numa única ferramenta. No Biloc não vai ser diferente, não poderia ser diferente. Nós começamos o processo de transição do Biloc fazendo isso de uma forma seccionada. Então a gente tinha o Biloc Financ, tínhamos o Biloc Rental, tínhamos o Biloc Operações. A gente procurou separar isso por uma questão técnica no processo de desenvolvimento. Chegou um momento que isso não foi mais possível, né? A gente precisou realmente unificar e nós temos aqui dentro do Biloc, né, do seu Biloc já vai estar todas as abas, né, todo o menu já construído de acordo com essa árvore estrutural, ou seja, de acordo com os módulos e com as áreas de atuação da equipe de vocês. Obviamente, a gente está falando aqui de uma forma muito ampla e a gente tem clientes que usam mais módulos, clientes que usam menos módulos, mas é importante entender de uma forma mais ampla todos os recursos do sistema. Nesse encontro de hoje, então, como eu queria colocar e explicar, nós queremos propor uma dinâmica onde a gente tem aí metade desse encontro que dura uns 40, 45 minutos para apresentar a pauta que a gente vai trazer, e a segunda metade, né, à medida que essa audiência vai aumentando, a gente fica para esclarecer dúvidas. Dúvidas acerca do tema proposto, do que a gente está apresentando ou não.
ou uma dúvida qualquer. Se você quiser apresentar, trazer uma dúvida, uma consideração sobre uma outra questão, mesmo que seja fora do tema, nesse segundo bloco, na segunda parte do nosso encontro, a gente procura responder. Obviamente, limitando o tempo, caso não dê tempo para a gente conseguir responder, a gente responde isso numa próxima live, né? Qual a frequência desses encontros? A frequência desses encontros, objetivamente, a gente quer fazer isso diário, se for possível, e se a gente tiver audiência, se isso fizer sentido para vocês. Qual o horário desses encontros? Também vai ser definido de acordo com a audiência. Então, hoje a gente está fazendo o primeiro encontro, uma quinta-feira, 19 horas. Vamos supor que os usuários percebam que para determinado setor, por exemplo, o time do comercial é bom que seja fora do horário, mas para o time de operações é bom que seja num horário comercial, de manhã, de tarde. Então, a gente vai procurar aqui ouvir essas demandas, ouvir essas sugestões de vocês e, a partir daí, ir adequando os horários. Mas, se possível, trazer isso de forma até diária, porque aí a gente consegue pegar o resumo do que está acontecendo nos nossos atendimentos e transformar isso num conteúdo mais colaborativo, como a gente procura dizer. Ok? Então vamos lá. Qual é o tema de hoje? Qual é a pauta de hoje especificamente? Eu vou falar um pouquinho acerca da interface do Biloc, ou seja, de algumas funções básicas de utilização, para que vocês consigam ter o melhor aproveitamento. Tem algumas pequenas diferenças, obviamente quem usa o BestLock, quem usa qualquer outro sistema, consegue facilmente utilizar. Não existe muita dificuldade na interpretação da interface, mas a gente sabe que algumas dicas são importantes até para facilitar a operação do dia a dia. Bom, aqui em cima a gente tem um menu. O menu é uma coisa que eu já quero mostrar para vocês, se vocês vão perceber que algumas opções desses menus estão marcados já com algum ícone do lado, outros não. E quando vocês entram em alguma opção do menu, tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui, comercial, orçamento e pedidos. Por exemplo, aqui a gente tem já uma chamada nesta versão do trial. Na versão de vocês não, alguns usuários não têm acesso ainda, porque esse módulo não está totalmente concluído, ou seja, a gente não tem ele totalmente traduzido da versão do BestLock para o Biloc. Então, alguns módulos vocês vão ter essa situação, por exemplo, aqui, ó. Esse módulo ou funcionalidade ainda não está disponível no Biloc. Ao passo que no BestLock, que eu vou mostrar para vocês aqui, quando vocês entrarem aqui, por exemplo, e forem tentar tirar um relatório de contas a receber, ele pode mostrar essa mensagem aqui para vocês. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro hoje nesta apresentação, é exatamente essa questão do processo de transição entre o BestLock e o Biloc. Ou seja, todos os recursos que já estiverem devidamente homologados pelo nosso time, eles são colocados dentro do Biloc e você tem acesso. A partir da homologação que a gente faz, a gente espera a homologação de no mínimo 50% dos usuários. Ou seja, a gente divide com vocês essa experiência e essa validação de que o módulo realmente novo no Biloc, seja ele sendo traduzido literalmente ou com inovações, que a grande parte das interfaces, dos recursos já vem com inovações, vocês precisam aprovar. Quando a gente tem em torno de 50% dos usuários nos dizendo, ok, eu já estou usando no Biloc, aí a gente faz isso, a gente vem aqui e desativa essa função aqui. Tá? Em termos de roadmap, a gente já anunciou, mas eu enfatizo o nosso compromisso. A ideia é que até o final do ano, o BestLock, todas as rotinas do BestLock deste ano 2025, todas as rotinas do BestLock estejam transcritas para o Biloc. Nós vamos ficar ainda apenas com o módulo de produção, que alguns clientes têm, o módulo de produção, ordem de serviço, que é um módulo um pouco mais complexo, e nós temos menos clientes utilizando. Então, tirando esse módulo específico, todos os outros usuários vão poder de fato está usando o Biloc na íntegra até o final do ano. Obviamente, qual é a ordem disso? Qual é a sequência de transição disso? Depende muito de uma hierarquia técnica e também de uma hierarquia de demanda. Então, alguns módulos, sobre alguns aspectos, eles têm uma prioridade maior sobre os outros. Então, a gente está trazendo isso de acordo com a demanda, de acordo com o que a gente percebe que os clientes pedem e sugerem em termos de aprimoramento, e também em função de uma hierarquia técnica. Tá? Então, isso é o critério que a gente tem colocado para fazer o processo de transição. Bom,
Na sequência, o que nós queremos comentar também aqui? Basicamente, eu vou comentar eu vou ilustrar para vocês, através de um cadastro qualquer, uma interface que ela é igual em todo o sistema. O menu de navegação, ele trouxe algumas similaridades, mas algumas coisas acabou para alguns usuários trazendo uma certa dúvida e até um erro de operação. Então, a gente quer trazer esse exemplo e deixar aqui registrado. Essas lives vão ficar gravadas no canal e isso serve de material de apoio para vocês dividir com o time. Então, basicamente, aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de barra de navegação. Barra de navegação o quê? De navegar nos dados daquele cadastro. Então, por exemplo, aqui eu estou num cadastro de zonas. Se eu entrar aqui, por exemplo, em configurações, itens, kits, por exemplo, e vou pegar materiais. Eu tenho um cadastro, né, que diz respeito aos materiais dos meus itens. Então, neste momento, agora, não tem diferença qual cadastro a gente está usando, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas em relação a esta barra de navegação. No Best Lock, a gente tinha o botão, né, a identificação do ícone para pesquisar um cadastro era a lupa. E aqui a gente precisou, por conta da interface, por conta da tecnologia, isso veio para dentro de uma aba. Então, sempre que a gente quiser pesquisar alguma informação em algum cadastro, seja ele qual for, fique atento à aba localizar. A aba localizar vai mostrar para vocês os registros daquele cadastro e vai permitir que vocês naveguem aqui dentro. Eu já vou voltar aqui e vou fazer algumas pesquisas, vou mostrar algumas facilidades que essa interface de pesquisa proporciona para vocês. Aqui, uma outra questão importante, todas essas janelas, elas são reconfiguráveis, elas ainda não estão sendo fixadas, então quando a gente sai e eu volto na configuração de cadastro, por exemplo, de itens e materiais, ela voltou do mesmo tamanho. Por que eu digo ainda? Porque são pequenos recursos, mas que podem fazer uma grande diferença. Então, a gente tem isso solicitado pelos clientes, os clientes que já estão usando, algumas vezes já questionaram e vêm com essa sugestão. A gente anota isso e, apropriadamente, no momento oportuno, ou seja, tecnicamente, a gente coloca essas melhorias de acordo com a possibilidade técnica de inovação que a gente pode trazer para vocês, tá? Bom, uma outra coisa importante que eu gosto de salientar. Dependendo da resolução do monitor que está sendo utilizado, ou do próprio tamanho de tela, você pode ter um efeito, uma necessidade de ajustar o tamanho da sua tela, porque você pode abrir o sistema e o menu está desconfigurado aqui. Então, por quê? Porque isso significa que o seu monitor pode ter uma resolução um pouco baixa e ele não suporta uma quantidade de caracteres, no caso de pixels por centímetro, então é importante ajustar a navegação aqui. Em média, né, os monitores com 100% conseguem. E observe que quando eu arrasto a minha janela, quando eu diminuo a minha janela, isso também vai se adequar. Então, sempre procurar aqui no navegador, procurar ajustar o tamanho que fique mais confortável, obviamente, para utilizar. Falando de navegador, a gente tem procurado homologar isso no Google Chrome e no Firefox. Alguns usuários têm usado no Edge, têm notado que é tranquilo, e isso também depende um pouco de cada máquina, do hardware de cada usuário, mas a gente sempre procura fazer os testes, as validações no Firefox ou no Google Chrome também, tá bem? Bom, voltando à nossa barra de navegação, a barra de opções dos cadastros. Então aqui, se você para com o mouse, a gente tem aqui um menu intuitivo, ou seja, onde tem ali um alerta e que dá algumas teclas de atalho. Então nós temos aqui, por exemplo, as informações no botão mais, obviamente ele é intuitivo para incluir um novo registro. Aqui no lapisinho a gente tem para alterar o registro, mas observe que eu posso incluir com Ctrl Insert ou Ctrl I e posso alterar com Ctrl E, né? Bom, observem que aqui eu tenho a possibilidade de avançar os registros, certo? Então isso eu avanço de acordo com a disponibilidade das informações que estão nesse cadastro. Nada mais, nada menos do que estar navegando dentro dessa lista que está por trás aqui, ok? Então, para incluir, para alterar, para ir para o primeiro registro, para ir para o último registro e para navegar entre os registros, você tem essas opções
muito fáceis aqui. E como eu falei, ela é exatamente igual em qualquer tela do sistema, em qualquer interface do sistema. Aqui você tem a opção de excluir o registro, então você pode excluir. Dependendo do cadastro, isso pode estar ativo ou não. Alguns cadastros, algumas telas, algumas interfaces, por questões de padrões de negócio, de regras de negócio, o sistema não permite a exclusão. Então, nesse tipo de situação, você vai ter, inevitavelmente, um ativo, um inativo, alguma coisa que você vai conseguir marcar aquele registro para não utilizar mais, tá? Mas para excluir, se não tiver nenhuma dependência, como a gente chama, o sistema vai conseguir excluir. Então, por exemplo, eu vou incluir um material novo aqui, sei lá, um novo modelo, por exemplo, um novo XX aqui, e vou gravar, ok? Quando eu faço isso, se eu vier agora, exatamente nesse momento, como eu não usei ele ainda para nada, eu vou conseguir excluir. Ele não está deixando eu excluir o material bambu, porque tem dependências. Então, ó, o registro pode estar sendo usado em outro cadastro. Então, tem uma dependência nele e ele não vai apagar. Não tem como apagar. Ah, mas eu gostaria de saber onde é que está sendo usado. Também são filtros, são melhorias que a gente pode trazer e a gente precisa ouvir vocês para saber o que é mais importante, o que é menos importante e, obviamente, colocando isso dentro de um roadmap de prioridade, tá? Por enquanto, alguns lugares isso aparece, outros não aparece, mas é possível aparecer em todos os lugares, tá ok? Bom, uma questão importante aqui, quando a gente está num cadastro, tem esse botão atualizar. O que acontece? É, entendendo o contexto que a gente tem aí vários usuários conectados à plataforma, nada impede que o meu colega entre no mesmo cadastro e faça uma alteração antes de mim. Então, isso, o sistema vai fazer uma notificação, a gente vai ter um outro momento que a gente pode mostrar isso com mais exemplo, mais prático, a gente simula isso aí, e aí o que acontece, você pode, ao gravar, você pode receber uma notificação dizendo, olha, eu não consigo gravar porque alguém já gravou na sua frente, então o bambu não é mais bambu, então agora você precisa atualizar o cadastro. Então a gente atualiza o registro ou atualiza todo o formulário. Então, atualizando o registro já é suficiente para ver se alguém mexeu antes de mim naquela informação. Mas, como eu falei, são pautas específicas, são temas bem específicos que a gente vai abordar em encontros apropriados para isso. Hoje não é o momento para a gente entrar, só para vocês entenderem esse detalhe. Aqui, na lupa, o que antes a lupa nos indicava uma pesquisa, que a gente tem o log. Então, a gente consegue saber o que alterou, quem não alterou. Então, eu vou colocar aqui bambu, vou botar aqui amarelo, só para a gente exemplificar. Eu também não vou entrar em detalhes de inspeção de log. Também é um assunto que requer algum conhecimento um pouco maior, mas só para ilustrar, a gente tem aqui todo o processo de log que a gente já tinha no BestLock, a gente trouxe para cá muito mais amigável, como toda a interface, e com algumas funcionalidades adicionais, ok? Mas só para vocês entenderem, aqui, hoje, a gente está com a proposta de ilustrar isso aqui e mostrar para vocês que vocês têm esse log disponível também aqui na ferramenta, tá? Bom, uma coisa importante, vamos voltar aqui e vamos olhar aqui a gente tem aqui alguns valores padrões. Isso aqui você pode, quando você estiver cadastrando vários registros na mesma tabela, você pode definir um valor pré-definido para um campo. Então você pode marcar isso e fazer inclusões recorrentes com muito mais agilidade. Eu vou dar um exemplo lá depois, mais adiante, como você pode aplicar isso no seu dia a dia para facilitar também. Mas só para entender que você pode fixar valores dos campos de acordo com o formulário que você está usando e isso facilita a manutenção e inclusão de vários registros, ok? Bom, aqui o botão de saída, então quando eu clico aqui ele sai e aí ele volta, né, fecha a tela. Então vamos voltar aqui para o nosso cadastro de materiais que a gente continua exemplificando. Uma questão importante que eu quero salientar. Muito cuidado, porque assim, ó, quando a gente está com o formulário aberto, este formulário, observe que ele está aqui. Eu posso dar uma ação que eu quero incluir um novo registro ou eu quero alterar esse registro. Quando a gente faz isso aqui, eu venho aqui direto e saio escrevendo aqui, ó, olha, eu vou alterar isso. Ó. O que eu estou fazendo? Observem que esses botões modificaram. Então, eu não estou pesquisando nada aqui. Por isso que eu comecei a falar da interface salientando a aba localizar.
Então, se você quer localizar um registro para você fazer uma alteração, para você fazer uma consulta, você precisa dizer para o sistema, indicar para o sistema que você vai localizar e você entra nessa aba localizar. Então, se você vier aqui e pedir para alterar essa informação e gravar, você não pesquisou, você alterou o registro. E agora, comprovando o log, a gente tem aqui a informação. Ó. O conteúdo anterior era hashtag e agora ficou hashtag CCC. Tá? Então, isso é um erro que a gente já viu alguns usuários cometerem pela diferença da interface, e a gente tem explicado, e eu achei importante trazer isso para que, obviamente, isso fique ao conhecimento de todos. Fechou? Bom, lá. Então, agora vamos entender um pouquinho dessa aba localizar. A aba localizar, ela tem, obviamente, as colunas que vão estar respectivamente ligadas àquele formulário, àquele cadastro, e aí você tem como pesquisar aqui dentro. Então você pode dizer, olha, eu quero procurar algum material de nome Oxford, por exemplo, que eu estou vendo ali. Ó. Eu posso vir aqui e buscar. Ó, eu vou digitar, eu vou dar um Enter, e ele vai me listar todos os que compreendem aquela situação. Ó, então, se eu botar A, ele vem tudo que tinha A. Observe que aqui eu tenho um menu de opções onde eu posso dizer, ó, iniciando com. Então aqui o padrão é pesquisar as coisas iniciando com a letra A, iniciando com a letra O. Então, não, mas eu não sei se está no meio, se está no fim, então eu posso vir aqui e buscar contendo. Então eu quero tudo que tem a sequência OR. Então só tem um. Vou botar a sequência AL. Ó, eu vou pesquisar. Então, OR, Enter, só tinha OR, Enter, veio várias opções que tem o R. Eu vou aumentar a tela para a gente poder visualizar com mais facilidade. Então, aqui a gente pode selecionar contendo, iniciando com, eu posso terminando com e igual, né, específica, ou seja, uma igualdade para a pesquisa. Então, por padrão é sempre contendo, ou seja, é iniciando em. Então a gente vem aqui, é o mármore, ok? Na tela de localizar, vai depender das colunas que estejam disponíveis para vocês, vocês podem selecionar e fazer pesquisa. Eu quero buscar por código, então vocês podem vir aqui, colocar o 17 e aí você tem a pesquisa. Você tem localizado a informação que você quer. Como eu falei no início, a gente tem aqui a mesma interface valendo para tudo. Então, se eu for lá dentro do comercial, motivos de locação, a gente tem... Opa, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se volta o erro aqui. Configurações, comercial, motivos de locação. Agora não deu. Não sei, não cheguei a ver o que é, depois a gente olha na reprodução da live. Bom, aqui, mesma coisa, ó, mesmos botões, mesma informação do localizar, e aí a gente tem aqui como pesquisar pelo nome, pela descrição, e posso pesquisar aqui pelo marcar os ativos e inativos, posso visualizar aqui inativo. Observem que aqui ó, ele não está ligado para vocês fazer uma seleção de pesquisar ou os ativos ou os inativos, ele só está mostrando. Observe que o campo ele não abre para vocês. Isso é característica da tela de pesquisa dos motivos de locação. A gente pode observar que isso lá dentro, por exemplo, de marcas, vamos ver se tem ativo e inativo. Ó, também ó, a gente não consegue pesquisar, marcar os inativos e inativos. Então, aqui a gente consegue ordenar, né? Ou seja, a gente pode ordenar de forma ascendente ou descendente, mas eu não consigo, neste momento, fazer uma seletividade de ver só os meus registros inativos, por exemplo. Tá? Mas tudo isso é factível de mudança, de melhoria, depende muito da interação de vocês no dia a dia para a gente aprimorar o que a gente vem fazendo. Tá? Bom, voltando né, na última etapa que eu queria mostrar da questão da interface, eu vou pegar aqui dentro de cadastro, zonas, por exemplo. Deixa eu voltar aqui no nosso cadastro de materiais, por exemplo. Aqui. Observem que aqui, quando a gente está fazendo uma inclusão, isso também foi um erro mapeado na utilização de outros usuários e, portanto, a gente traz aqui para facilitar. Quando a gente vem aqui, inclui um novo, eu vou botar um material que isso aqui é um material, sei lá, de argila, por exemplo. Vou botar argila aqui, ok? Então, eu não vou entrar em detalhes deste cadastro porque não é objetivo, tá? Eu só vou usar ele como referência para explicar a interface.
Se eu vier aqui, ó, eu gravo esse registro, simplesmente. Gravei, e aí o que aconteceu? Só que, se observar, ele grava mais um registro. Então, ele gravou argila e já abriu uma nova ficha. Então, se eu vou botar o argila 2, por exemplo, e eu quero gravar e não quero incluir um novo, eu vou aqui, ó, o Ctrl S. O Ctrl S já é uma tecla de atalho de várias aplicações para salvar. Então eu posso, ó, usando teclas de atalho agora sem usar o mouse, eu posso dar um Ctrl Insert, vou colocar o argila 3 e vou dar um Ctrl S. Ou seja, foi muito simples de eu fazer o cadastro sem usar sequer o mouse. Eu simplesmente usei as teclas de atalho. Bom, eu vou dar um Ctrl Insert, vou botar argila 4, né? E se eu pressionar a tecla de atalho, que é o Ctrl G, ele vai gravar e vai abrir uma nova ficha, argila 5. E vou dar Ctrl G, argila 6, por exemplo, e vou dar Ctrl S. Pronto, gravou. Tá? Então, a gente tem aqui agora, se a gente for pesquisar todos os cadastros de argila, a gente tem o 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que eu acabei de cadastrar. Então, observem, eu chamo atenção para que observem as instruções que tem aqui no menu, né? Ou seja, junto aos ícones sempre tem um atalho. E às vezes essas dicas também vão estar sendo exibidas para vocês também dentro dos respectivos campos. São os chamados hints, os chamados avisos, os alertas que indicam como tem que ser preenchido, valores válidos para aquele campo, e então ajuda no processo de preenchimento e utilização do sistema. Ok? Vamos lá. Seguindo adiante aqui, na sequência, falando da interface, eu tinha comentado da questão dos menus, aqueles itens que não estão disponíveis ainda. Nós falamos sobre a questão específica da interface de cadastro, como cadastra, como não cadastra, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora. Eu vou entrar numa configuração, vou entrar numa opção aqui, eu vou pegar aqui faturamento, fatura, só para exemplificar. Eventualmente vocês vão encontrar, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se a gente encontra, ó. Vocês vão encontrar este componente, essa forma de visualizar em forma de grade, tá? Então é importante entender como opera essa grade também. Essas grades, elas têm múltiplas funções, elas têm recursos também que são ativados ou desativados de acordo com o lugar que ela é aplicada no sistema, mas, em geral, ao momento que se aprende a utilizar uma delas, ou seja, aprende a utilizar o componente, os dados em grade, o resto fica muito tranquilo. Aqui, nesse caso, a gente tem os campos que fazem uma pré-seleção do que vai ser visualizado na grade. Também, a gente não está falando especificamente desse módulo, a gente vai ter um bate-papo sobre esse módulo de faturas, o painel de controle de faturas, é uma coisa nova que não tinha no Bestlock, a gente trouxe para o Block de uma forma mais aprimorada. Já adianto para vocês, é a forma de vocês fazerem faturas de múltiplos pedidos, inclusive de pedidos diferentes do mesmo evento, do mesmo cliente, de eventos diferentes do mesmo cliente, você consegue juntar tudo numa fatura. No Bestlock isso não era possível, aqui você consegue fazer, tá? Mas falando da grade especificamente, o que é importante entender? Ela tem a possibilidade, em algumas delas, vocês vão observar essa questão da ordenação. Então a gente pode ordenar, né? Vocês podem fazer a ordenação pelo campo. Então aqui a gente pode inclusive omitir os campos que vão ser visualizados, tá? Algumas delas com a opção de congelar a coluna, então vocês podem congelar a coluna aqui, então ficou um número fixo aqui. Então, ó, tá vendo? O número sempre está na coluna, na primeira coluna, então são as opções de fixar a coluna. Algumas grades a gente consegue exportar o conteúdo dela aqui também, então o botão direito aqui na grade a gente exporta, então a gente pode fazer uma exportação, por exemplo, vamos exportar para um PDF. Ó, ele veio para cá, então se eu abro aqui, eu tenho aquilo que estava expresso naquela grade, ou seja, está no PDF. Tá?
Então, botão direito, a gente tem a exportação aqui. E aí a gente tem vários formatos, o PDF, tem a própria HTML, um JSON, XML, o Excel. A gente pode exportar isso. Ó, ele veio aqui para um player de Excel, obviamente tendo o Excel instalado ou uma ferramenta do Google Planilhas, você vai conseguir abrir isso aqui, tá? Isso aqui então está disponível nas grades, certo? O nosso pessoal está aqui, o time está, na verdade, assistindo junto com a gente, então vocês também perguntem, sugiram aí o que vocês acham que a gente tem visto no dia a dia e eu não tenho explanado aqui. A Jade está comigo aqui no canal de áudio da nossa comunicação, da ferramenta que a gente usa no dia a dia, então vocês podem também sugerir perguntas, pessoal, que dúvidas que eu possa não estar abordando de forma clara para ser visto depois para os usuários. Antônio, eu vi que o Antônio está aqui no Insta, Antônio. Não sei se você está lá no canal do YouTube, eu não consigo acompanhar aqui tudo, mas, enfim, no canal do YouTube você consegue ver as telas ali. Seja bem-vindo a todos aí. Deixa eu ver quem que eu vi. Tá o nosso time, a Jade, o Gustavo, o Celito. Ah, a Érica tá ali, Érica. Tudo bem, Érica? Legal, bom te ver. Dá uma olhada aí no YouTube, não sei se você está no YouTube, você consegue acompanhar as telas também do sistema no YouTube. Bom, seguindo aqui em termos da grade que eu tinha colocado, algumas dessas grades a gente consegue fazer filtros avançados. Os filtros avançados, eu vou seguir aqui, como a gente está com uma audiência baixa hoje, nessa primeira live, eu vou seguir explicando algumas coisas aqui e surgindo as dúvidas, a Jade me aciona aqui e eu vejo as perguntas e respondo. Bom, na parte de filtro avançado, também, como eu falei, é uma live introdutória, a gente está dando uma passada aqui na interface e, obviamente, a gente vai ter o aprofundamento de cada um desses recursos apropriadamente em cada um dos encontros que a gente vai fazer com vocês, até para que isso possa ser também compreendido. Então, hoje, um bate-papo mais amplo para que vocês possam perceber o que a gente tem aqui de novidade. Na questão do filtro avançado, basicamente é uma programação. Então você pode especificar o campo que você vai colocar, pode definir a regra de filtro que você vai colocar, uma igualdade, né, ou seja, todas essas opções aqui você vai determinar e obviamente estabelece o valor. Então com isso você pode, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo, aqui está tudo matriz, deixa eu ver, fazer um filtro. Ó, eu posso vir filtro avançado, eu vou dizer eu quero que, por exemplo, a data seja, vamos botar assim, diferente ou igual a, por exemplo, vamos botar aqui 21/3/2024. Aplicar os filtros, então eu acabei filtrando só a data ali. Como é que a gente tem? Qual é a diferença do filtro avançado para o filtro aqui? Quando a gente coloca filtro avançado, eu posso colocar várias regras aqui e fazer um filtro. Isso vai ser muito interessante em alguns painéis, algumas visualizações, onde vocês vão ter um volume de dados muito grande e vocês querem ordenar isso de uma forma diferenciada, ok? Esse filtro você pode vir aqui e limpar os filtros. Limpou o filtro, aplica o filtro, limpou. Então você pode colocar a data aqui. Então eu quero pesquisar, por exemplo, tudo que tem Alessandro aqui. Ó. Então ele já filtrou, né, já garantiu que os registros que estão sendo vistos aqui é só o que tem a palavra Alessandro. Ok? Então isso é um pouquinho do que tem nos componentes das grades para facilitar a utilização de vocês. Vamos lá. Bom, em termos de interface, as coisas mais representativas, eu acredito que sejam esses pontos que a gente separou para mostrar para vocês, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a interface é igual, aprendendo a usar uma interface, vocês vão, em uma interface em alguma parte do sistema, vocês usam para todos. Um complemento apenas, em termos de relatórios, sempre vocês vão procurar, vocês vão perceber que os relatórios têm do lado esquerdo todo o processo de seletividade, do lado esquerdo desta barra, do lado direito da barra, normalmente o processo de apresentação daquele relatório. Ou seja, a forma que ele está agrupado, se ele pode ser ordenado de uma maneira ou outra, se ele tem uma forma mais analítica ou mais resumida. Então, ou seja, do lado de cá a gente seleciona o que a gente vai querer ver no relatório
E do lado de cá, do lado direito, a gente vai marcar como a gente quer ver essa informação. Então, se a gente está olhando um relatório de vendas, ele tem essa característica. Se a gente for, por exemplo, vamos pegar aqui um relatório de locações, ele vai ter a mesma característica. Obviamente, é um relatório que é mais simples, tem menos campos de seletividade, mas ele tem a mesma interface, ou seja, do lado de esquerdo vocês definem a seletividade e do lado direito a forma, a abrangência de como isso vai ser mostrado para vocês. Vou abrir um outro aqui, vou entrar aqui no módulo. Observe que é a mesma coisa, relatório de logística, e aqui a gente tem seletividade e aqui a gente tem a forma que isso vai ser exibido. Então, obviamente é isso, a gente tem que fazer as coisas da forma mais simples para vocês, e para isso nada melhor do que seguir determinados padrões de interface, ok? Bom, dito isso, a gente aproveita aqui mais uns minutos para a gente falar um pouquinho, e eu vou fazer um comparativo. Hoje eu vou falar um pouquinho destes cadastros, ou seja, eu não vou entrar em cada um deles, como eu falei, a gente não vai detalhar e explicar cada um deles, mas eu vou explicar a correlação deles, ou seja, desses cadastros que foram abertos desta forma no Bilock. Isso já existia dentro do Bestlock. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Bestlock. A gente tem cadastros. A única diferença é que aqui dentro do Bestlock ele não era explícito. A gente tinha um cadastro, eu vou pegar aqui o cadastro do Alessandro, por exemplo, e eu tinha as informações do Alessandro. E se ele fosse um cliente, eu tinha as informações dele enquanto cliente. Ou seja, eu conseguia fazer essas configurações, essas personalizações dentro do cadastro, dizendo como cliente. Mas se ele não fosse cliente, eu não precisava preencher esse formulário. Mas tudo bem, o formulário continuava existindo ali. Se ele fosse um fornecedor, ele teria as mesmas informações, mas não tinha até então detalhes específicos para dizer que ele era um fornecedor. Ele poderia também ser um intermediário, seja um decorador, um cerimonialista, então isso acabava sendo tudo feito no mesmo cadastro. E, sobretudo, sempre que a gente cadastrava um registro novo, a gente vinha aqui e fazia um cadastro rápido. Não sei se vocês lembram, a gente tinha aqui uma tela que incluía apenas o nome, um telefone e um e-mail, que era um cadastro básico, ou seja, para a gente fazer um orçamento, a gente precisa, no mínimo, dessas 3 informações. O que a gente fez? A gente pegou todos esses recursos e levou para o Bilock de uma forma um pouco mais estruturada e um pouco de forma explícita, como a gente chamou. Então, quando você precisa cadastrar um cliente novo, mas ele ainda não é um cliente, como a gente disse, você está fazendo uma proposta, você está fazendo apenas um orçamento para ele e você não tem ainda o endereço dele, você não quer pegar o CPF, o CNPJ, você não quer pegar mais informações, até por uma questão de não ter necessidade, não gerar um desconforto. Ele quer simplesmente um orçamento. Então aí você vai usar o conceito de um prospect. Um prospect é alguém, vou botar aqui um João da Silva, e ele tem, como eu falei, como já era no Bestlock, ele precisa ter um e-mail, isso é necessário. Se a gente não preencher, o que vai acontecer? Eu vou tentar cadastrar só com o nome. O que vai dar? Lembrando a interface que eu tinha explicado antes. Eu vou gravar esse registro. Ele vai dizer, o campo do e-mail é obrigatório. Então, a gente é obrigado a colocar esse e-mail. Bom, se eu tentar salvar, observe que os campos que estão marcados, falando também de interface, que é a nossa pauta de hoje, os campos que são obrigatórios, eles estão marcados com um asterisco. Então, se eu tentar gravar, ele vai dizer, opa, o telefone é obrigatório, então preenche o telefone. E já me levou lá para o campo do telefone. Então, eu vou botar aqui o telefone e vou gravar. Se isso for suficiente, o sistema vai deixar gravar. Isso é suficiente. Como eu falei, isso não mudou, né? Ou seja, as regras de negócio essenciais do sistema são mantidas.
na versão do BLOC. Então, a gente tinha uma premissa de ter um cadastro apenas com o nome, um e-mail e um telefone. Isso foi mantido. Ah, mas eu quero cadastrar só o nome. Não dá, porque já não dava antes. Então, a gente, nesse sentido, por conta do que já vinha sendo feito no sistema e controlado, a gente teve que trazer para cá com o mínimo, que a gente está tentando fazer um pouco mais em termos de recursos e funcionalidades. Mas tirar algumas coisas já fica mais complicado. Ok? Bom, o que a gente pode dizer além disso, se a gente for explorar um pouquinho o cadastro de oportunidades ou próximo, que a gente chama? Se esse cliente aqui veio por indicação de algum intermediário, de algum decorador, eu posso buscar ele dentro da lista dos decoradores. Vai estar devidamente marcado, vocês vão ver quando a gente abordar o cadastro dos intermediários. A gente diz que ele é intermediário, e aí ele aparece nessa lista. Então eu posso dizer, olha, este cliente João da Silva, ele é um cliente indicado, um cliente que está sendo atendido com um intermediário, um decorador, que é a Patrícia, por exemplo. Ok? E eu também posso indicar, e também tem configurações avançadas que eu vou mostrar para vocês, isso também pode ser automatizado, eu posso dizer que isso é de um determinado vendedor. Ok? Então eu posso dizer que isso aqui, o vendedor que atende ele é o Enzo. Então, o que vai acontecer? Quando eu faço isso, automaticamente, todo pedido que for feito daqui para frente para esse cliente vai ficar ligado ao vendedor Enzo. Dá para desligar isso? Dá. Dá para bloquear isso? Também dá. É uma questão de parametrização do sistema. O importante é entender que a gente consegue ligar o automatismo disso. Existe a possibilidade de vincular um vendedor a um futuro cliente. Por que eu digo futuro? Porque, por enquanto, ele é considerado como um prospect. Bom, então o que acontece? Se eu for fazer a pesquisa do João da Silva, então aqui em cadastros, clientes, onde é que a gente pesquisa? Onde é que a gente busca? Toda pesquisa de cadastros está aqui, ó. Então a gente pesquisa, independente de eu ter cadastrado um prospect, um cliente, um intermediário, que a gente também vai explorar isso em lives oportunas, em cada um desses pontos aqui, ilustrando para vocês como a gente cadastra isso, como é que a gente busca essas informações. Eu vou buscar aqui o João. Então eu tenho aqui o João da Silva. Na verdade já tinha um João da Silva, cadastrei um outro, vou pegar o último aqui. Observe que esse João da Silva ele não está marcado como cliente, ele não está marcado como intermediário, ele não está marcado como fornecedor e nem como espaço de evento. Então, quando eu entro aqui, ó, automaticamente já veio esse cadastro, que era o cadastro que a gente acabou de fazer, dizendo que ele era um intermediário. Ok? Então, o que a gente pode dizer? Olha, esse cliente aqui, eu vou tratar ele a partir de agora também como um cliente. Eu vou marcar ele como um cliente e vou marcar aqui. Pronto. Vou fechar e aí eu vou simplesmente fazer isso aqui só para ele poder fazer uma nova pesquisa atualizada. Então, procurei o João da Silva de novo. Observe que aqui o João da Silva agora veio marcado como cliente. Então, se ele é cliente, ele agora abriu um formulário um pouquinho mais avançado. Ele abriu um formulário que me permite dar mais informações, porque eu estou categorizando ele como um cliente. Aí, realmente, eu preciso preencher. Se eu entrar aqui para alterar agora e tentar simplesmente gravar, ele vai dizer, não dá, porque agora você precisa colocar o endereço, você precisa colocar mais coisas. Mas isso é um tema que a gente faz para a próxima live, a gente vai explorar o cadastro de clientes, porque dá para fazer uma live só do cadastro de clientes, que é o que a gente quer fazer, para que vocês entendam todas as características daqui, tá? Vou fechar aqui e eu vou pegar aqui o cadastro do João Pedro. Observe que o cadastro do João Pedro, quando a gente entrou aqui, ele está marcado cliente, é só uma consulta, você não consegue mudar isso aqui, não é aqui que muda, e é marcado como fornecedor. Então, quando a gente for selecionar esse registro aqui, eu vou clicar 2 vezes, e aí ele perguntou, muito bem, você quer ver o cadastro do João Pedro como um cliente ou como um fornecedor? Porque são características diferentes. O que for comum vai estar sendo exibido nos dois dados, nos dois formulários. Então, o nome é comum, o endereço é comum, mas vão existir informações específicas que só vai ter no formulário de cliente. E, também falando, você consegue controlar o acesso dessas informações, porque você pode dizer que determinados usuários não têm acesso ao cadastro de fornecedor ou não têm acesso ao cadastro de cliente. Então, embora o seu usuário entrando nessa tela, vamos supor que eu não tivesse acesso ao cadastro de fornecedor, ele diria, olha, você não tem acesso aqui. E você pode controlar a visualização, você pode deixar visualizar e não deixar alterar.
Então, todo o processo de permissionamento é super flexível. A gente vai mostrar para vocês isso também oportunamente, tá? Então, só para fechar aqui o contexto do papo de hoje, ou seja, entender que os cadastros foram repetidos, eles foram transcritos para cá, porém, o papel de um cadastro, o papel de um registro de uma pessoa, agora ele é aberto, ele está explícito aqui. E foi acrescentado um pouco mais. Como inovação, a gente trouxe aqui uma categoria que não era explícita lá no BestLock, que são os espaços de evento. Então, aqui, nos espaços de evento, você também consegue colocar informações pertinentes a esse tipo de cadastro, e também depois o sistema vai entender isso de uma forma especial, porque ele recebe um tratamento especial. Ok? Para fechar, então, o nosso encontro de hoje, como a gente cadastrou o João da Silva e a gente já tinha o João da Silva, e isso vai acontecer no dia a dia de vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai mesclar esses dados. Isso é um recurso que não tinha no BestLock e veio para cá já com essa melhoria. Então, nós vamos colocar aqui João da Silva, eu vou escolher o João da Silva 374, por exemplo, e aí eu vou clicar neste botão aqui, ó, mesclar pessoas. Então agora o sistema pergunta para mim qual pessoa eu quero mesclar. Eu vou buscar aqui o João da Silva. Então ele já veio o 317. E aí eu tenho que marcar que eu estou ciente que essa operação é irreversível. Por que irreversível? Por quê? Porque eu não vou ter mais o 317, eu não vou ter mais o registro anterior, ou seja, ele vai ficar tudo num código só. E a pergunta, mas se eu tivesse pedido no 317, também tivesse orçamento e pedido no 374, não tem problema, ele unifica o cadastro e todas as demais dependências. Então a gente só clica aqui no mesclar e pronto, ficou o 374. Não tem mais o 317, ficou só o João da Silva 374. Mas tem um outro João da Silva aqui que é o 309, dá para mesclar? Dá. E ele juntou os dados, ó, ele vai trazendo os telefones. Então esse telefone que está aqui, eu vou trazer para a base desse cara aqui. Eu vou vir aqui e vou mesclar e vou procurar o outro João da Silva. Deixa eu ver. Aqui está com acento, ó. João da Silva. Então eu vou pegar o João da Silva 309, vou dizer que é reversível, pronto, ficou o 374. Se eu entrar no cadastro do 374, a gente pode olhar lá em mais, e nos telefones, todos os telefones, independente de onde estava, ele trouxe para cá. E ele trouxe todos os e-mails da mesma forma. Se tivesse endereços, ele ia trazer todos os endereços. Obviamente, agora cabe o usuário vir aqui e definir, olha, esse endereço aqui está errado, esse e-mail está errado, eu vou apagar esse e-mail aqui, eu vou deixar só o e-mail certo, e vou apagar os telefones que estão errados, por exemplo, esse aqui está errado, e esse aqui, por exemplo, tivesse repetido, eu vou deixar só os dados corretos. Simples, tá? Então, isso, vocês conseguem mesclar essas informações. Bom, nossa audiência hoje foi pouca, né? Antônio, muito obrigado. Não sei quem mais está aqui, a Érica. Eu não sei se tem alguma pergunta. Jade está online comigo, consegue me ver? Consegue me escutar? Em alguma pergunta que eu não tenha visto? Joia, tranquilo. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar exatamente para respeitar esse tempo. Essa live, esse vídeo está sendo gravado. A Jade trabalha na edição dele, trata isso, coloca no nosso canal do YouTube e fica de material para que vocês possam poder depois consultar e dividir com o time de vocês. Ok? Por favor, se inscrevam no canal, comentem, mandem as dúvidas, mandem as perguntas. Temas para a próxima live, a gente tem uma lista de temas aqui que a gente tem definido, mas, como eu falei, a gente não tem uma rigidez nesse roteiro. Então, o Antônio, enfim, a própria Érica, se tem alguma pergunta específica que queira fazer para a gente trazer para a próxima live, possivelmente, eu não sei se amanhã já sai a próxima live, mas acho que na segunda ou na terça a gente já vai fazer um novo encontro, vai continuar pesquisando os melhores dias, os melhores horários, mas sempre procurando trazer e deixar registrado todo esse conteúdo de troca, né, de aprendizado mútuo para todos aí. Ok? Mais uma vez, vou encerrar aqui nossa transmissão pelo Instagram e também encerrando a nossa transmissão pelo YouTube. Ok? Muito obrigado e até a próxima.